Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Bem, o nosso convidado de hoje é autor de maiores programas de educação empreendedora para a educação básica e universitária do Brasil. São 15 livros publicados e mais de 400 mil exemplares comercializados, entre eles o maior best-seller na área, O Segredo de Luísa. Já o seu livro Quero Construir Minha História é pioneiro na abordagem dos pais que desejam que os filhos sejam empreendedores. Na rádio Band News FM, meu colega apresenta a coluna Empreendedores, na qual aborda com muita propriedade temas diversos relacionados ao mundo empresarial e como as pessoas podem empreender e transformar suas ideias em negócios de sucesso. Estamos recebendo o educador, escritor, palestrante, consultor internacional, Fernando Dolabella. Boa noite, bem-vindo ao programa. Olá, Paulo. Tudo de bom? Prazer estar aqui com você. Mais um colega aqui, né? Que escreve mais do que o seu diário de bordo, mas é o diário de bordo de uma geração. Estou errado ou não? Tá certo. Passando pela geração sua, das suas origens ou não? Não. Sim, claro. Tá? Claro. No sangue? No sangue. Na veia? Esse livro que você citou, Quero Construir Minha História, eu uso parte da minha vida em que eu tive um certo sofrimento quando eu era empregado de grandes indústrias. Que para mim é um inferno, é uma coisa terrível. E eu usei isso transformei isso em um ponto a favor. Né? Isso ilustrou, reforçou minha capacidade de entendimento do mundo. Sabe? A gente acha que as coisas se perdem, né? Essa experiência foi ruim, não serve para nada. Não é assim. Depende do olhar que você dedicar a ela, né? Bem, mas tudo tem uma origem. A sua origem é pai e mãe, quem é mineiro de Belo Horizonte? Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Pai e mãe? Minha mãe é de Santa Luzia, meu pai é de Sítio. Dolabellas. Minha mãe é Dolabella e meu pai é Pinheiro Chagas. É uma família até que teve políticos. Sebastião Pinheiro Chagas. Sebastião, foi prefeito. Pai de Assembleia também. Isso, né? Foi prefeito de Poços de Caldas. Poços de Caldas. Lá tem os Navarro Vieira, lá, nossos parentes. Pois tudo, é. Né? Sua família é política também. Política né? também. Mas e você não veio política? O que você veio? Já veio do berço aí a sua inspiração ou não? Olha, eu queria... A história é gozada, porque eu queria ser escritor aos 15 anos. Eu queria ser escritor. Mas quem te falou isso? Eu não quis ser. Meu irmão escrevia. E Belo Horizonte, quando eu era criança, todo mundo era escritor. Quando eu era jovem, todo mundo era escritor. Todo mundo era contista aqui. E eu queria ser escritor, contista. Mas descobri que eu não ia ser igual Machado de Assis, sabe? Aí enterrei um sonho. Mas esse sonho voltou, cara, quando eu tinha 40 e quase 50 anos. Peraí, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. São quantos irmãos? Somos 5, éramos 5 irmãos. Né? Você é o... Eu sou mais novo dos 5. Mais novo. Caçulinha? Sou caçula. E teve inspiração aí, independente de família, não teve nada? Eu tive. O Luiz, meu irmão, ele é romancista, ele publicou 3 romances, contista. Tá, então, teve essa influência. Tá. Do pai e mãe, não? Não. Papai era funcionário público. Quem é o nome do pai? Geraldo Pinheiro Chagas. E ela? Repetindo? Maria Amália Dolabella Pinheiro Chagas. Tá. Deles, o que você trouxe do berço aí? Que valor? Olha, vários, né? Papai era um sujeito... Ele tinha uma dignidade muito grande, uma honestidade em relação ao trabalho, apesar de ser funcionário público. Desse primeiro que chegava, o último que saía, e fez aquela carreira. E era um cara muito correto, sabe? Com muita dignidade, Esse era um valor importante lá em casa, sabe? E criou a família, 5 filhos. Sim, não é mole não. Mas naquela época as coisas eram mais fáceis, viu? A cidade era pequena, estava nascendo, tinha 200 mil, imagina Belo Horizonte com 200 mil. Vocês moravam onde ali? A gente morava na Timbiras, entre Amazonas e Araguari. Tá. Santa Agostinho. Eu morei ali na Araguari, tinha um colégio ali... Tinha o 12 de dezembro. 12 de dezembro. Estudei ali quando vim morar em Belo Horizonte. Você não é daqui, né? Mas era uma família mesmo, né? Era uma família grande e as coisas ali... a cidade era outra, assim, maravilhosa, está fazendo aniversário. A cidade era incrível, cara. A gente não sabia disso não, mas a cidade... Eu varava a cidade com 12 anos. Eu varava a cidade à noite, qualquer hora, e nunca tinha assim, cuidado, não... O máximo, não tinha. O que acontecia era ladrão de galinha. Foram 3 lá em casa. Eu saí no lucro porque eu escrevi um conto, contando a história de um deles, e ganhei um prêmio.
que era mais do que ele roubou. Então, Mas isso você tinha quantos anos? Moleque eu ainda? não tinha 15, 16 anos. 15 anos. É, Deve ter sido aqui no hospital ali atrás da Araguari, como chamava ali. Tinha... São José? Não me lembro. São José. O estado de Minas... Mas foi o primeiro conto seu ali? Foi, cara. O estado de Minas tinha um prêmio, um concurso de contos, no jornal Estado de Minas. E eu não sei qual a periodicidade, mas aí eu mandei o conto para lá e ganhei. Eu também ganhei um prêmio lá. Ah, é? Era do CDL junto com o Estado de Minas. Acho que era por isso aí. E aí que você desenvolveu essa história, começou ali e tudo? Não, aí quando eu percebi que eu era muito crítico e muito inimigo de mim mesmo, né? Eu falei, eu não vou escrever mais. Entrei em fossa. Né? Quantos anos você está falando, né? Estou falando com 17. 17. Não escrevi mais nada, escrevi 3 contos, né? E foi tudo. Publiquei os 3, um no colégio estadual, outro no estado de Minas. Né? E falei, não vou escrever mais. Por quê? Porque eu achava que eu não tinha o talento para escrever do jeito que eu queria. Aí engavetou? Engavetei. Mas na hora que eu fui, eu me apaixonei a certa altura por empreendedorismo. Aí, cara, qual que foi a manifestação? Esse livro que está aqui, esse livro é um romance. Aqui, ó, dá para dar um zoom aqui, ó. Né? Olha lá, peraí. Esse que é o grande livro. Não vou falar mais dele, ele vai ir para frente ali, mas... Ele é um romance, cara. A inovação desse livro é que ele é um livro técnico, mas é uma história, é um romance completo. Não é literatura convencional, é uma literatura didática, mas é um romance. A narrativa, o estilo de transferência, de publicação do que eu queria é através do romance. A prosa é melhor do que... Você escreveu em que ano esse livro? Ele está fazendo 20 anos de publicação. Mas ele te remeteu a essa paixão? Foi. Essa paixão que você tinha quantos anos? Eu tinha 14, 15. Mas ficou então marcado. Foi um sonho. E aí eu desenvolvi uma teoria sobre sonho. Porque o sonho te persegue, cara. Não adianta você falar, eu não quero escrever mais, não sei escrever. Ele te cobra. E ele me cobrou. Na hora que eu fui escrever, eu ia escrever um texto sobre como empreender. Um material didático. Aí eu falei, eu não vou contar essa história no formato ensaio. Eu vou fazer uma história, eu vou fazer um romance. Porque a vida é um romance. Mas você já sabia os estilos literários assim? Não, isso agora, depois de adulto, né? Lá no começo, não. Você normalmente, livro didático é ensaio. E enche o saco de todo mundo, né? Nada mais chato que um livro de ensaio. Né? E nós somos contadores de história, o ser humano é um contador de história. E as pessoas que mudaram o mundo contaram histórias. Mas isso tudo... O diário de bordo mesmo, né? O diário de bordo, Cristo, Walt Disney. Essas pessoas contaram histórias. E eu resolvi contar isso porque a empresa é uma história. E é uma história fascinante, geralmente. O empreendedor é um cara fascinante. Não importa em que idade, em que circunstância. Mas não tinha conflito, não? Você fala aqui de um romance e, de repente, o empreendedorismo entra na sua vida, né? Como é que foi? Foi concomitante essa história aí? Como é que não uma coisa não contradiz a outra, não? Não, de jeito nenhum. Não, porque eu uso um conceito amplo de empreendedorismo, que é o seguinte, quem é empreendedor é alguém que transforma, oferecendo coisas boas. E essa transformação se dá principalmente na arte. Os artistas são empreendedores, né? São grandes empreendedores. O político que gera paz, que gera desenvolvimento é empreendedor. Quer dizer, eu defino o empreendedor como alguém que transforma, não somente quem abre uma empresa. Esse conceito transbordou, nasceu na empresa, o conceito, a palavra, né? A acepção original surgiu na empresa, mas hoje... Está remetendo que o empreendedor interno aí, o cara... O empreendedor é alguém que transforma o mundo. É o que é dele. É isso o métier dele, essa é a tarefa dele, é transformar. Isso pode ser feito quando o cara é funcionário público, o cara é professor, é jornalista, o que for. Mas o que falta para alavancar isso aí? Tem que dar um start. O que falta para dar um start aí? Falta, como diz o Tonico Mercador, iluminuras, precisa ter cultura. A nossa cultura é anti-empreendedora. Principalmente com as últimas experiências governamentais que a gente teve no país, é absolutamente contrária à ação empreendedora. É uma coisa terrível. Né? Você acha que o espírito, o norte
do funcionalismo público. Não estou falando definitivamente contra o funcionário público, mas ele te acimenta isso, ele te engessa isso? É um projeto de nação. Né? O que as mães querem? Que os filhos sejam funcionários. Meu pai quis que você fosse. Vivia um mundo seguro por aí? É uma estabilidade, né? E recentemente, nos últimos 30, 40 anos, altíssimos salários, né? E estabilidade. Quer dizer, um país que estimula esse objetivo nos seus filhos, é um país que está condenado a... O seu programa aqui, que é um dos maiores aí, conhecidos, notórios aí, de ensino do empreendedorismo no Brasil, foi para a universidade, teve notoriedade aí, Brasil afora aí. Fala um pouquinho dele aí e o patamar dele, a plataforma dele aí. Eu comecei na UFMG, era professor na UFMG, e criei a primeira disciplina de cadeira? Criei no curso de Ciência da Computação, que é um curso em que professores são empreendedores, um curso diferente, alunos são empreendedores, e criei ali a primeira disciplina de empreendedorismo da UFMG e uma das primeiras do Brasil. Né? A certa altura, aí comecei a trabalhar, dei seminários para 5.000 professores universitários, preparando essa turma para entrar em sala de aula. Professor de química, de balé, de música. Serviço público e particular também, então? Tudo. 5.000 professores ficavam comigo 3 dias e eles estavam preparados para ir para a sala de aula. A certa altura, eu falei, isso não funciona não. O aluno da universidade está muito velho, 17 anos. O aluno? O aluno, já é um ancião culturalmente. Bacana. É um ancião cultural porque ele já introjetou todas as características, os valores da sociedade. Mas o que é aquele negócio de Lavoisier? Como é que é? O homem é um meio que transforma? Como é que é? Me falta aqui a memória. Não é o Lavoisier, não. É o Rousseau? Não, Rousseau? Eu acho que é o Rousseau. Mas não é bem assim, o meio pode prejudicar também, né? No caso do Brasil, a nossa cultura é muito nociva, porque é uma cultura da dependência, é uma cultura da não criatividade, é a cultura de que o Estado é provedor, né? Então isso é muito ruim para o empreendedor. Tutor também, né? É tutor, empreendedor, pai, é uma coisa. Então isso é muito ruim para o empreendedorismo, né? E isso continua fortemente. Você vai nas universidades públicas, são contra o empreendedorismo. Aí você vai dizer, mas tem aqui no FMG uma boa ação empreendedora? Tem, mas eu falo no geral, no global, as universidades, principalmente as públicas, que são as universidades de pesquisa, elas têm uma aversão, principalmente em certos ramos do conhecimento, à atividade empreendedora. Mas por que se linka aí, paralelo a isso aí, a politicagem, sobretudo ela tendenciosa para um lado ou para o outro? Né? Eles transformaram um tema, que é um tema da natureza humana, em ideologia. E não, o empreendedorismo é uma manifestação da natureza humana. O que é o empreendedor? É alguém que cria, alguém inquieta, alguém que transforma. Essas pessoas que têm movimentado o mundo. E a alavancada aí, inclusive política, veio nesse. Aí o cara fala assim: não, o empreendedor é neoliberal, é capitalista, ele vai comer sangue de criança. Quer dizer, por aí a história. Odeiam o empreendedor porque o cara gera lucro. Agora, a pergunta é: todo o dinheiro do Estado tem uma só fonte, empresa, profissional autônomo. Ou seja, não existe, como diz a Margaret Thatcher, dinheiro público, existe dinheiro do cidadão. Né? E eles esquecem isso, dão um passo grande e acham que a empresa é desnecessária. Como é que você colocou isso em rede? Em rede, que eu estou vendo aqui, você colocou isso em universidade, colocou para municípios também. Como é que foi essa história aí? De rede? Dos programas de ensino. Pelo seguinte, empreendedorismo é um fenômeno de rede, é um fenômeno de contágio social. Como é que eu aprendo, como é que eu me transformo num físico? Eu vou lá, estudo, tem professor, tem laboratório, assimila uma ciência. Empreendedorismo, como é que é? Não, é um valor de contágio social. Eu sou empreendedor porque você é meu vizinho, é meu amigo, e você se transformou em empreendedor, e eu digo, porra, eu também vou ser, cara, se o Paulo for. Então, é um contágio social que é um fenômeno de rede. E você colocou na rede pública, é isso? Não, mas eu digo um conceito mais teórico de rede. Rede de relações, né? Redes sociais, network. O empreendedorismo é fruto disso. Não é, em sala de aula você não faz empreendedor. A ONU usa isso, né? Usa. Eu fui convidado a dar uma palestra na ONU
em Viena. E por que eu estou aqui? Ele falou, não, nós usamos a sua metodologia, já implementamos em 6 países da África. Eu falei, opa, beleza, ótimo. Isso vale para o Chile, para o Peru também, né? Chile, o Peru eu fui consultor do Ministério da Educação, do governo federal, né? E implementaram a minha metodologia, que eu tenho metodologia para crianças, porque tem uma coisa, eu inovei, eu trabalho com empreendedorismo para crianças a partir de 3 anos. 3 anos, 4 anos, quer dizer, é aí que se deve desenvolver na criança os valores empreendedores. É um processo de desenvolvimento e não de ensino. Não se ensina alguém a ser empreendedor. Uma informação aqui da produção de Minas para o Mundo, você é palestrante internacional com mais de 50 eventos, 800 no Brasil. Como é que é essa experiência? É uma coisa de louco. Uma coisa de louco, porque eu contava a minha semana em decolagem. Essa semana, quantas decolagens? Quer dizer, eu viajei o Brasil todo e muito na América Latina, fora, na Europa também, na Ásia, dando palestra, participando de seminários. Eu fui convidado para ser um dos fundadores do Fórum Empreendedor Mundial na França. Sabe? Aí, chamaram 80 pessoas no mundo e eu estava entre elas, pessoas que trabalhavam com empreendedorismo e tinham alguma evidência nessa área. Tá. E eu criei também o Empreendesur, fui um dos fundadores, dei ideia e fui um dos fundadores do Empreendesur, que é um encontro de pesquisadores da América Latina. Hoje saiu já da América do Sul só e está na América Latina. 15 livros? 15 mil. 15 livros. 15 livros. Brincadeira. Né? Mas o foco sempre... Sempre empreendedorismo. Sempre empreendedorismo. Tá. Como é que você arruma pano para manga para... Pois cara, quando a gente vê, por exemplo, eu fiz, as coisas não têm fim, né? Eu fiz um livro para os pais, que você mencionou na abertura. Eu fiz os livros para pessoas com deficiência. Empreendedorismo para pessoas com deficiência. E essa é uma história específica, muito bacana a história, porque quando eu viajei, fiquei amigo de um sujeito que aos 40 e poucos anos se tornou paraplégico, mergulhou na Croácia, churrasco, bebeu, mergulhou, fratura, ficou tetraplégico. Ele falou, vem aqui em São Paulo, vamos escrever um livro junto. Eu falei, pô. Aí eu fui num congresso de pessoas com deficiência e eu me senti amargurado, porque eu senti que é um tema que, não conscientemente, eu fugia dele. Okay. Porque eu não tenho ninguém próximo de mim que tenha alguma deficiência. E aí eu escrevi um livro. Bacana, né? Bacana. Escrevi um livro também sobre outra experiência que eu tive, essa incrível, que é um supermercado, um grande supermercado em São Paulo, o Grupo Tenda. Ele percebeu o seguinte... 250 mil nanoempreendedores, microempreendedores são clientes. Vão lá, compram pão e salsicha para vender na barraquinha. Né? Aí o grupo pensou, como é que eu posso fazer com como é que eu posso ganhar mais dinheiro, já que eu tenho 250 mil? Esses empreendedores têm que ser assistidos, eles têm que crescer e vão comprar mais de mim. E eu fui o consultor na área de educação. Como eles vão aprender a ter consistência e fazer a sua empresa crescer. Vou cortar a nossa adrenalina aqui, para ter que chamar o intervalo comercial. A gente continua aqui com o grande Fernando Dolabella. Já, já. Bem, de volta com o programa DNA, que estamos aqui recebendo meu colega aqui da Band News, o Fernando Dolabella, esse escritor mais do que conhecido, 15 livros, inclusive aqui o Segredo de Luiza, peço até um zoom aqui, mas o forte dele é empreendedorismo. Mas falamos no primeiro bloco, agora vou puxar um pouquinho a língua dele para outra leitura, autoleitura. Vamos falar um pouco de você. Casado? Casado, fiquei viúvo. Com quem? A minha esposa é Janice Dolabella, a médica, ginecologista, obstetra, e é meu segundo casamento. Quando eu tinha 30 anos, fiquei viúvo. Minha esposa morreu de leucemia. Eu estava fazendo mestrado na FGV em São Paulo. Foi de repente. Marcou muito isso? Foi, nossa Senhora. Doeu muito aí? Nossa, foi uma coisa... Eu fiquei sem rumo. Aí eu estava em São Paulo fazendo mestrado com o Pedro. O Pedro
Meu filho hoje tem 44 anos, ele tinha 1 ano e meio naquela época. Só tem uma família, são todos filhos da mesma mulher? Não, de duas. O Pedro, que é o mais velho. Temos imagem aí, Matheus, né? A grupo aí. Esse aí é o mais velho, é o filho da Helena que faleceu. Tá. Né? É o Pedro, ele é professor universitário. E aí o segundo casamento aqui é o segundo, é a Fernanda. Fernanda tem 23, o André tem 25 e o Eduardo 26. A Janice Tolabella, ela vai aparecer. Tá aí, vai aparecer. Temos aí, Matheus. Aí a Janice está com um buquê de flores e a moçada aí. Bacana. Né? Tem mais aí, Matheus, né? Esse é meu neto, com minha filha. Esse é meu neto. Você está com quantos anos? Eu estou com 74. Você está bem na fita aí. Já fez um botox aí, não? Não, fiz não. Vou fazer. Outra forma e tudo. Mas vem cá, e aí, viaja muito com a família? Como é que é? Viaja. A gente tem uma viagem todo ano de férias com a minha mulher. Tem algum lugar predileto aí? Olha, a minha mulher ela é muito criativa nesse negócio. A gente conhece o mundo todo. A gente vai. O último lugar, o ano passado, a gente foi para a Croácia, cara. Nossa, espetáculo, né? Nossa, eu não fui lá ainda, não, mas. Uma surpresa, um lugar, a gente desceu aquilo ali tudo de carro, fomos até Trieste, na Itália, descemos aquilo, passamos na Turquia, fomos nas Ilhas Gregas. Andou de balão lá na Capadócia, não? Não, porque eu tenho medo de altura. Foi por medo de avião, não vou medo de balão. Mas qual foi a mais marcante? Foi essa aí? Com família aí? Olha, não, não me lembro da mais marcante, são todas interessantes. Mas não tem uma assim que destaca, não. Você falou que tem medo disso, daquilo, mas eu tenho medo de avião. Mas o que mais você tem? Você tem medo de avião? Tenho medo terrível. Por medo de avião que você segurou pela primeira vez? Não. Foi por causa do empreendedorismo. Eu evitava andar de avião e podia, porque eu era empregado aqui e ali. Mas tem medo de outra coisa aí? Não. Tem um amigo, Tonico Mercador, é um escritor, um publicitário. Ele escreveu um livro que é o Invasor de Livros, né? Você já teve esse tique nervoso, essa curiosidade de invadir um livro de outro autor e querer mexer lá nos pauzinhos lá da própria história, não? O leitor é coautor, né? Então... O leitor é coautor. É o coautor. Ali está sendo criada naquela simbiose aqui, uma nova obra. E é muito comum eu estar no livro, eu fico parado na página, entro e viajo completamente e volto, olho para o relógio. Quer dizer, isso é comum. Quando o livro é bom, quando ele te inspira, né? E você é um leitor que gosta de mergulhar, de fantasiar. Aí dá outra fantasia. Bem, você tem religião ou não? Não? Não, eu sou criado na religião católica, mas... infelizmente... Nada de zen, nada zen essa, zen humorismo, nada zen bundismo, não, né? O que o dinheiro não compra? O dinheiro compra muito pouco. Ele compra só casa, comida e transporte. O resto não tem acesso. O que você mais valoriza? Você é vaidoso, você é ou não? Não sou, cara. Não sou. Eu gosto de estar bem vestido, mas nunca estou. E prefiro estar relaxado. Eu gosto de roupa velha, sabe? Pijama velho, chinelo velho. E adoro essas coisas. Isso combina com minha mulher, de vez em quando, joga fora. Eu falo, onde é que tá? E essas coisas combinam o quê? Com curtir casa, cozinhar, alguma coisa? Não. O meu hobby mesmo é escrever e jogar tênis. Joga tênis, então? Um hobby fora, bike, gosto de bike, tênis e escrever. Escrever para mim não é trabalho. Então, eu adoro escrever. E o ato de escrever, o que é? Baixa uma iluminura aí? Como é que é? Não, cara, eu desenvolvi uma técnica, acho que todo mundo escreve, tem uma técnica. Você tem que mergulhar no tema na véspera, quer dizer, quando eu vou... O que eu vou escrever amanhã, eu estou pensando hoje. Não é uma prisão, não, isso é um prazer. Então, eu começo, eu durmo com aquele tema na cabeça. E de manhã, na hora que eu escreve de madrugada, acorda, ele não, isso eu não faço. Ali para lembrar, não? Não tem isso, não? E aí fico pé da vida quando eu falei, aquela ideia. Mas eu já fiz o seguinte, e não deu certo, quando eu não tinha escritório em casa, eu tenho mais de 25 anos que eu trabalho em casa. Quando eu ia para o escritório, eu comecei a escrever, aí quase bati o carro, comprei um gravador, começava a falar para lembrar das coisas, porque a cabeça eu acordava,
Até que eu falei, é melhor ficar em casa. Aí, não, aí o tempo que eu tenho, a perda de aproveitamento, tem 30 segundos só, que é o tempo que eu desço a escada. Se eu não cruzo com a minha mulher e ela não me dá uma ordem, tudo bem, eu já produzo rápido. Bacana isso. Aqui, você tem medo de morrer? Eu tenho medo da morte. Da morte? É diferente de morrer. A morte é o processo. Né? Como você vai morrer? Né? Porque, às vezes, o destino é muito injusto com a gente. Né? Você pega um cara aí que nunca teve nada, ele passa um ano na cama. Eu tenho medo desse processo. Você te esperou escrever alguma coisa? Não. Eu tenho uma certa distância do tema, mas estou preparado para a morte. Para morrer, o processo é que me deixa um pouco indeciso. Se eu pudesse pedir alguém para cravar lá na sua lápide, lá uma inscrição lá, o que você encomendaria? Olha, eu te peguei, não? Eu não ia procurar esse cara, não, meu. Como é que é o negócio? Eu não ia procurar esse cara, não. Quer dizer, o cara... Não iria procurar. Não iria. Não iria. Mas eu ia ficar em branco aqui, eu vou ficar sem resposta ou não? Eu acho que ficar em branco é uma coisa sensacional, viu? Zen. Aqui uma pessoa que passou a vida em branco, pelo menos nem incomodou muito, não transtornou muito. Enfim. E quem é você aqui para fechar o programa aqui? Quem é você que no espelho aqui, ó? Espelho meu. Eu sou uma pessoa que tenho a vontade de transformar, sabe? De produzir alguma coisa que gere impacto e principalmente em termos de eliminação de pobreza. A minha obra, eu sou um autor que vincula empreendedorismo com justiça social. Né? E não, quer dizer, esse é o papel da geração de empreendimentos, né? Combater a pobreza. E isso está muito nítido na minha obra e no meu trabalho. Né? Ok. Obrigado por ter vindo, em nome da Band aí, né? Parabéns aí pelo seu case de sucesso ao vivo e a cor. Obrigadão. Obrigado.